lendo as escrituras bíblicas, é muito mais para uma coisa plana do que uma bola que fica girando. Não sim, faz muito a Bíblia não sentido. fala da Terra bola. Ela Não fala da terra bola, fala da terra plana. Sim. Você deve ter ouvido falar de... Sim. A Bíblia... Pausa! Eu só quero saber uma coisa. Pra você que é terraplanista, me explica só. Se uma bola girando no universo não faz sentido, porque afinal de contas a gravidade puxa tudo pra baixo, é isso? Então não tem como essa bola flutuar? Como que numa terra plana tudo cai pra baixo? Por que que existe essa gravidade pra baixo? Cai pra onde? Porque assim, a gravidade, nessa teoria maluca do terrabolismo, que é uma bola girando em torno do Sol, olha que absurdo. Existe toda uma teoria, existem cálculos que foram aplicados na realidade e as experiências mostraram que os cálculos estavam certos, de que a gravidade, né, inclusive talvez seja a força mais misteriosa da natureza, a gravidade, ela está atrelada à quantidade de massa de um objeto. Né? Então, se você pegar qualquer objeto no mundo, no universo, ele tem gravidade. Eu tenho gravidade. Você tem gravidade. Uma caneta tem gravidade. Qualquer objeto que tenha massa tem a gravidade. O lance é que a gravidade é muito, 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 muito pequena. Agora, quando você pega um objeto muito maciço, ele tem uma gravidade própria. Então vamos jogar tudo isso no lixo. Isso não existe. Essa teoria está toda errada. A teoria certa é que a Terra é plana e que tudo cai para baixo. O que é então essa gravidade? O que é essa gravidade? Ninguém explica. Você sabe, Bahia, que existem 4 forças fundamentais no universo que o ser humano ainda não explicou. Isso está na fronteira do conhecimento. São elas, talvez a mais misteriosa de todas, que é a força da gravidade, tá? Que é uma coisa que ninguém entende, mesmo porque a gravidade ela altera o tempo. Tá? Se você está muito próximo de um objeto muito maciço, se você está muito próximo de um objeto que tem gravidade, o seu tempo de vida, a sua experiência de vida ela é aumentada porque o tempo é distorcido. Ou seja, por você estar na Terra, por você estar neste planeta absolutamente maciço, a sua vida passa numa velocidade, o tempo aqui passa numa velocidade menor do que se você estivesse flutuando no universo. Inclusive, já fizeram esse experimento. Eles pegaram 2 relógios atômicos extremamente precisos, pegaram um deles e colocaram em órbita longe da Terra. E deixaram aqui perto da Terra. Depois de um tempo, eles pegaram os relógios e compararam, e o tempo daquele que esteve próximo da Terra foi mais lento. Diga. Estão falando que para os terraplanistas não existe gravidade, é magnetismo. Ah, então vamos chegar lá, vamos lá. Existe a força da gravidade, são as 4 forças da natureza, né? As 4 forças fundamentais. A força da gravidade, a força de atração forte, a força de atração fraca, isso é intermolecular, e o eletromagnetismo, que é uma força realmente muito misteriosa. A gente não consegue entender exatamente como ela funciona, né? Porque o que é o eletromagnetismo? Imagina que você tem um fio e você passa uma corrente elétrica nesse fio. O campo magnético que ele gera é perpendicular a esta corrente. Então você pega um fio que ele está passando assim, a corrente assim, a força magnética, eletromagnética, ela é perpendicular ao redor desse fio, né? Então, por que isso acontece? Uma das teorias, é que eu gosto muito desse assunto, eu não quero me alongar para não ficar chato, tá? É que o elétron tem um spin. Então o elétron ele roda, como se fosse uma bolinha de tênis rodando, né? Eu quero lembrar que o elétron não é uma bolinha. A gente lembra do elétron como se ele fosse uma bolinha. Ele não é uma bolinha. O elétron ele é uma partícula onda que ela anda num comprimento em volta do núcleo atômico exato de uma das camadas eletrônicas. Esta energia barra onda, barra partícula, né, que é o elétron, ela tem um spin, ela roda para um lado. E esta compensação de um roda para um lado, outra para o outro, quando ele fica ímpar, quando você tem mais rodando para um lado ou para o outro, ela gera o campo magnético. Essa é uma das teses de onde surge o campo eletromagnético, mas é uma força realmente que a gente não consegue explicar ainda, tá? E são essas 4 forças fundamentais da natureza que a gente está estudando. O fato é, para os terraplanistas, então não existe gravidade, existe só magnetismo. Então me explica uma coisa, por que então um ímã cai se ele tem eletromagnetismo? Por que então, sei lá, ele não fica flutuando ou ele cai mais rápido do que ele cairia se ele não fosse um objeto magnetizado? Não dá pra entender isso, cara. Eu não entendo muito bem essa teoria não, né?
Deixa eu ver o que falaram aqui. Quando é que você vai fazer um podcast com o Sergião? Porra, cara, eu queria muito. Você sabe que o Sergião, eu vou contar minha história com o Sergião. Uma vez eu fiz um vídeo falando besteira da NASA. Eu não lembro o que eu falei, eu me confundi. Eu fui comparar a NASA com a SpaceX, falei alguma besteira. E aí o Pirula, na época, falou com o Sergião, pô, vê o vídeo desse cara aqui, e o Sergião me corrigiu. Ele fez um vídeo me corrigindo, ele nem era famoso, o canal dele era bem pequeno. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, pô, cara, eu vi que você me corrigiu na internet, obrigado aí, tamo junto. Ele, pô, gostei da tua atitude, cara. Em vez de você ficar bravo, você... E aí eu fiz um vídeo falando, pô, um cara me corrigiu, foi uma legal, não sei o que lá. E beleza. E aí, cara, uma vez eu fui no Flow e eu quase cruzei com ele. Porque o Flow era uma casa aqui na Moca, né? Perto da onde eu moro, ou na Vila Prudente, sei lá. E aí eu quase cruzei com ele, mas aí a hora que eu cheguei ele tinha acabado de começar a gravar um podcast, eu tinha outro pra gravar, e eu ainda não conheci o Sergião, mas eu queria muito conhecer o Sergião, cara. Eu gosto muito do canal dele. Tá? Outro cara que eu gosto muito é o Pedro Loss, do canal Ciência Todo Dia. Vamos lá, dá play aí. A Bíblia não fala de uma nova Jerusalém, de uma nova terra, novos céus e nova terra? Para mim é muito claro que passa por Ratanabá essa história. Eles estão trabalhando hoje na prolongamento da vida, né? Transmutação. Para aí. Eu parei aí. Mano, eu vi o cara assim, falando de Ratanabá e falei, alguma zoeira, tá ligado? Porque a coisa ela vai se desenrolando, sabe? cara, Começa porque, assim, com terra plana, Não, termina o em Sandro Ratanabá, Rocha, tipo... você sabe que o Sandro Rocha era bolsonarista, né? E aí Sim. ele deixou de ser bolsonarista. Então, e ele xingava a gente pra caramba, xingava muito o MBL. Depois parou de xingar. Aí eu pensei o seguinte, bom, se o cara tá falando de Ratanabá, ele é ex-bolsonarista, ele deve estar dando uma zoada, tá ligado? Ele vai zoar lá o Mário Frias, ele vai zoar, né? A gente tem que lembrar. Gente, vamos lembrar. O nosso governo federal já levou tão a sério essa história de Ratanabá que o Ministério da Cultura foi lá pra fazer um documentário sobre a suposta Ratanabá, bicho. Vai tomar no cu. Nós estamos ferrados mesmo. Só uma coisa, pessoal. Dá like na live aí, pô. Dá like na live. Vamos lá, vamos ver o resto. Que assim, só uma coisa. Você sabe que o criador de Ratanabá é o mesmo criador do ET Bilu, né? Quem é que não lembra do ET Bilu? O cara que criou a história de Ratanabá é a história do ET... É o mesmo cara que criou o ET Bilu. Apenas que busquem conhecimento. Vamos lá. Não, depois pesquisem sobre o golpe que esse cara deu com essa história do ET Bilu. É muito bom. Essa história é muito boa. Desenvolvimento da proteína P53, P54, porque dentro dessa escala, eu vou chegar nos Anunnakis pra você entender. Fica à vontade, cara. O cromossomo Nossa, 2 e 3 ficou alterado. Pausa. Peraí. Anunnaki. Eu preciso ver o que é isso. Peraí, eu vou pesquisar aqui também. Anunnaki, cujo significado pode ser entendido como descendência da realeza ou prole do príncipe, são um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas, ô louco. Os Anunnaki eram creditados como sendo descendentes de Anu. Anu é o deus sumério do céu, né? E sua consorte, a deusa Terra, que a sua terra DT. Cadê? Basicamente Anunnaki é uma divindade suméria, né? Os sumérios foram uma das primeiras civilizações grandes, né, desenvolvidas da humanidade. Isso aí deve ter o quê? Uns 5.000 anos antes de Cristo, deve ser isso daqui, né? Esse mito fundador, deve ser algo assim. Mas vamos lá, vamos falar dos Anunnaki, vamos lá, dá play aí, vamos ver. A gente não vive mais do que 100 anos, talvez. Já ouvi falar disso aí. Corguinho é o paralelo 19. A maior malha... Pausa eletromagnética uma coisa. Você sabe que o que ele está falando tem um certo sentido, né? Você sabe que a Bíblia diz, e vários outros mitos fundadores dizem a mesma coisa, que o ser humano, ele deveria viver por volta de 500 anos, né? E aí, cada mito fundador dá uma origem para isso, né? Eu não lembro agora exatamente o que a Bíblia diz, mas é por uma espécie de punição, alguma coisa assim, eu não lembro agora, que Deus tirou da gente a permissão da gente viver tantos anos. E a gente passou a viver menos anos, né? Em torno de 100. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tem homens que viveram centenas de anos, né? Tem homens... O mais famoso deles é o... Quando uma pessoa é muito velha, você chama ela do quê mesmo? Como é o nome? Vamos, Bahia, me ajuda aí. Matusalém. Você chama a pessoa de Matusalém, né? Matusalém, se não me engano, ele teria vivido mais de 1.000 anos, né? Então, enfim, vamos lá. Ali. Então, por ali tem os vórtices de energia
que favorece Pô, lá tu vê a nave toda hora, cara. A nave solta flechas para ativar a tua glândula GNA. O Bilu domina a tecnologia de bioplasmático. Olha lá, ele falou do Bilu, velho. Ele falou o Bilu domina. Ele tá falando do Bilu de verdade. Ele é tipo a mística do X-Men. Exatamente. Pode crer. Exatamente. Mas por que o Bilu tava no mapa, entendeu? Porque ele tem que dividir a carga energética. É o Bilu mesmo. Você não consegue um ser de luz, cara. O Orandi foi levado? 2 vezes já. Que doideira. É bem diferente. Pausa. Foi levado? O Urandir é o criador da história do ET Bilu, velho. Sim. Cara, ele realmente acredita na história do ET Bilu. Não é possível, eu estou incrédulo. Isso aqui deve Cara, ser uma assim, trollagem, não é possível. Isso é trollagem. Troll, Não é possível. De verdade. Esse cara deve ser troll, assim, não é possível, pô. A dimensão do ET Bilu? Pra dentro da nave. Ah, pra nave, mas ele não chegou a sair da Terra. Saiu da Terra. O reino de Jesus não é desse mundo. Ele fala isso na palavra dele. Sim. Portanto, ele pode ser um ser extraterrestre. Os filhos dos Anunnakis, os Néfilins, tiveram cópula com pessoas. Pausa. Vamos ver os Néfilins. Sim. O termo Néfilim olha, deriva cara. do hebraico Nefilim, que tem sentido de desertores, caídos, derrubados. Há nesta palavra uma referência constante a algo que sofreu uma queda ou que está perdido. Então, os Néfilins dos Anunnakis são aqueles caras que caíram, né? Os desertores dos Anunnakis, né? Eles... Dá play nisso daí. Mano. Aqui. Esse é o Por isso que a gigante. gente tem híbridos hoje, tivemos os gigantes, tivemos tudo aquilo ali. Esses anjos caídos, eles ao longo da história controlaram o mundo inteiro. Ou ainda controlam. Eles diz, né? controlam, eles são os cabeças da operação. Então é como se você olhasse uma pirâmide, literalmente, eles estão acima. Aí você tem ali as 13 famílias, Clube dos 300. As 13 famílias são as aldeias dos Estados Unidos? Não sei. Quem são essas 13 Cara, famílias? nos Estados Unidos você teve as 13 colônias por causa Sim, dos que rios são- que cortavam os Estados Sim. Unidos, né? Sim, aí a teoria dos Illuminati fala nessas 13 famílias. Eu já vi isso. Tem a árvore lá, que todos os presidentes dos Estados Unidos são da mesma família. Que eles são primos distantes da família real da Inglaterra, enfim. Nossa. Os 2 fundos de investimento e desce. Aham. Só que esses seres também têm naves, só que a nave dele, na maioria das vezes, são naves físicas. E eles são seres planetários. Eles estão aqui, além da borda de gelo. Entendi. Eles não são extraterrestres necessariamente. Não. Cara, Eles são assim, híbridos. Cara, são Eles são tantas teorias de conspiração juntas que não dá pra entender, irmão. Cara, se isso não, não é uma esse- trollagem, o cara tá completamente Tipo, louco mesmo. não tem como uma pessoa sã... Não é nem... É levar isso a sério. Tipo, não ver isso como uma sketch do Porta dos Fundos. É, Porque não, cara. parece um sketch do Porta dos Fundos. E aí meteram até um jazzinho ali. Ficou legal, né? Essas Ficou maluquices. meio de sketch mesmo. Aí eu vou dizer uma coisa pra você. Vai no grupo do Detalhe, vê o que eu mandei do Instagram. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.